A gente vai falar agora, então, do plenário, votação marcada para amanhã, no plenário Ulisses Guimarães, sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. Mas esse rito de votação, ele já começa hoje. Quem tem os detalhes é a Carol Nogueira, que está lá no Salão Verde. Carol, o que acontece hoje no plenário? Bom dia, Vera. Exatamente. Esse rito começa hoje com a leitura do parecer aprovado na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça, que recomenda, então, o arquivamento dessa denúncia contra o presidente Michel Temer, também contra os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, no caso do crime de organização criminosa. O presidente Michel Temer também responde aí, também existe essa denúncia da Procuradoria-Geral contra ele sobre um outro crime, o crime de obstrução de justiça. Então, esse parecer vem da CCJ pedindo o arquivamento. Esse parecer é lido hoje e a partir de amanhã, então, começa a discussão, a votação, os encaminhamentos dos votos. A defesa vai ter novamente aí um espaço de fala no plenário e a votação deve acontecer amanhã, nessa quarta-feira. Ontem, deputados de oposição foram ao Supremo Tribunal Federal pedir o desmembramento da análise dessa denúncia no plenário Ulisses Guimarães. Esse processo está hoje nas mãos do ministro Marco Aurélio, que ainda não se pronunciou. É aguardada, então, uma resposta ao longo do dia de hoje. Enquanto isso, aqui na Câmara continua uma certa movimentação de deputados. Alguns deputados que estavam aí nos cargos de ministros ou secretários de Estado estão voltando à Câmara dos Deputados para participar amanhã desse processo de votação. É o caso, a gente teve aí ontem essa movimentação. Quem voltou à Câmara foram os deputados Leonardo Pisciani e Rodrigo Garcia. A gente vai conversar sobre essa expectativa desse dia importante de votação amanhã com o deputado Carlos Marum, que é vice-líder do PMDB, ele é do PMDB do Mato Grosso do Sul, e também com o deputado Daniel Almeida, que é vice-líder do PCdoB. Ele é do PCdoB da Bahia. Deputado Marum, na primeira denúncia contra o presidente Michel Temer, em agosto, o governo conseguiu 263 votos, impedindo, assim, esse prosseguimento da denúncia. Qual a expectativa do senhor, do governo, para essa votação de amanhã? Bom, preliminarmente, eu quero dizer que, pelo tamanho do pronunciamento da deputada Érica, eu pensei que nós íamos debater o Jornal das 10. Não parava, né? E nós aqui, eu achei que o nosso debate ia ficar, e nós íamos ficar aqui plantado até às 10 da manhã para o nosso debate. Mas, felizmente, foi interrompido, nós estamos podendo falar. E, em relação a isso, eu tenho, em primeiro lugar, uma certeza. A certeza de que na quinta-feira o presidente Temer continua presidindo o país. A oposição não tem nem perto dos votos necessários para promover o afastamento do presidente. Em segundo lugar, eu tenho uma confiança, a confiança de que nós vamos fazer mais votos do que fizemos na votação passada, quando foi analisada a denúncia anterior, no fatiamento de denúncias, no flecha por flecha, apresentado aí pelo ex-procurador-geral da República, veio uma denúncia, depois veio outra. Então eu tenho a confiança, que praticamente é uma certeza, de que teremos mais votos nesta oportunidade do que tivemos na votação anterior. Já dá para saber o número de votos? O senhor arriscaria? Mas seria palpite, eu não gosto de fazer palpite. Mas considerando a fragilidade da denúncia, a denúncia é muito mais frágil. Da mesma forma desprovida de provas, mas essa vez é uma maçaroca. Mistura alhos com bugalhos, na intenção de se fortalecer, e isso, na verdade, enfraqueceu a denúncia. Tanto que a oposição hoje corre atrás do desmembramento, que não é possível, em função da forma como a denúncia foi apresentada. Então a denúncia é mais frágil, o denunciante está mais fragilizado. Nem diria mais, ele está fragilizado. Na ocasião anterior ele não estava, nessa ele está fragilizado. Inclusive, existe uma grande suspeita a respeito das circunstâncias que envolveram esse acordo de colaboração premiadíssima entre a Procuradoria-Geral da República, na época comandada pelo senhor Janot, e esses irmãos Batista. E, em terceiro lugar, o fato de que a economia melhorou muito nesses últimos meses, e isso faz, então, com que nós tenhamos uma convicção de que teremos mais votos nesta oportunidade do que na oportunidade anterior. Deputado Daniel Almeida, o senhor concorda com os que dizem que a decisão de amanhã já está tomada, que é impossível reverter? E qual que é a expectativa do senhor de voto? Como que o governo sairá dessa votação de amanhã? Olha, bom dia a todos. Primeiro, eu tenho que discordar, naturalmente, do Marum. Eu tenho que confessar também a minha admiração pela firmeza com que ele tem defendido algo que parece indefensável, que é esse governo. Mas ele é muito fiel, ele ficou aqui com o Eduardo Cunha até o último minuto.
E eu não desprezo esse tipo de comportamento, não. Eu acho que as pessoas têm que assumir compromisso, mesmo que seja do lado errado. Penso que ele está enganado em relação aos números. As coisas não estão definidas. Nós temos ainda muita coisa a ser deliberada, inclusive sobre o rito e sobre o desmembramento do processo. Seria muito estranho que não houvesse esse desmembramento. Isso é o processo absolutamente natural. Se tem crimes que são conexos, mas que têm diferença, no julgamento tem que particularizar, individualizar cada crime. No caso do presidente Temer, tem 2 crimes. E no caso dos ministros, estão conexos, mas tem particularidades, especificidades em cada um desses crimes. Do ponto de vista político, nós temos todas as justificativas. Se temos fundamentação farta do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, também o Temer continuar governando é virar as costas para o país. O Brasil não quer que ele continue governando. Então ele está desgovernando o nosso país. O desejo dos brasileiros é de que Temer saia desse caos em que ele colocou o nosso país. As pesquisas indicam nessa direção. E eu vejo o incômodo de cada deputado que chega lá na base e a base está cobrando. Muitos não estão querendo vir aqui marcar presença. Vamos ver amanhã o ritmo da marcação das presenças. Então, muitos não querem marcar presença e, seguramente, a votação dessa vez pode até não alcançar os 342 votos. Eu ainda espero que tenhamos força, pressão para que isto aconteça. Mas não alcançando, seguramente o Temer vai revelar muito mais fragilidade do ponto de vista político do que o que revelou na última denúncia. E muitos votos estão chegando e o preço os brasileiros sabem qual é. Isso é uma lástima, o preço que eles estão pagando para que o Temer continue desgovernando o Brasil. Deputado Marum, como é que o senhor comenta essa questão da popularidade do presidente? As pesquisas mostram 3% de popularidade, que impacto que isso pode ter na votação de amanhã e como é que o governo sai dessa análise, dessa segunda denúncia? Deixa eu lhe colocar, eu também admiro a lealdade e a fidelidade do deputado Daniel, que até o último momento permaneceu fiel ao governo corrupto da presidente Dilma, que ela comandava, quer dizer, o governo do Petrolão, essas pessoas não abandonaram isso, até independentemente de ser contrário, obviamente, eu fui um dos líderes do processo de impeachment aqui no parlamento, mas eu admiro esse tipo de posição. Em segundo lugar, eu remeto aquele momento do impeachment para colocar a grande diferença que existe entre esses dois momentos. Naquele momento, o Brasil, digamos, vibrava em torno da possibilidade do impeachment. Você não andava 5 metros numa rua sem ver 4, 5 carros com os adesivos de Fora Dilma. Reuniam-se milhões de pessoas nas ruas exigindo desse parlamento uma posição. E hoje o que você vê? Você anda aqui, eu desafio a andar 15 minutos, 1 hora aqui em Brasília para ver se acha um adesivo de Fora Temer. Nem aqui, nem em lugar nenhum. As manifestações que aconteceram foram ridículas. Marcaram uma manifestação antes da denúncia anterior na Avenida Paulista para tentar fazer alguma coisa semelhante. Tinha 200 pessoas. Chegou até a ser constrangedor para os repórteres que estavam lá cobrindo, que tinha mais repórter do que manifestante. Então, essa é a diferença. O governo é impopular nesse momento? É. Por quê? Porque tivemos a coragem, estamos tendo a coragem de adotar uma pauta impopular. Mas, ao mesmo tempo, a população tem uma esperança que nós possamos dar certo. E, por isso, a população, que mesmo ainda discordando do governo, não vai para as ruas pedindo a nossa deposição. Essa é a grande diferença. Deputado Daniel, de fato, falta pessoas na rua se manifestando dessa maneira? A que o senhor atribui isso? Olha, eu recomendo a não debochar do povo brasileiro, da inteligência do nosso povo. Imaginar que todas essas medidas que o governo tem adotado para se manter no Palácio do Planalto, transformar o Palácio do Planalto num bunker para se proteger, é realmente menosprezar a inteligência do nosso povo. Qual é o preço? A custo de que isso está acontecendo? O refis para perdoar a dívida de gente que não quer pagar tributo nesse país,
a situação do trabalho escravo, quase revogam a Lei Áurea para atender a bancada ruralista, a atenuação das multas para crime ambiental no nosso país, a entrega da Amazônia, é um processo de privatização criminoso que estão fazendo no país. Esse é o preço que eles estão querendo que o povo brasileiro, que o nosso país pague, não é? E o nosso povo está desconfiado, perplexo. O clima de debate aqui na nossa casa não tem apresentado alternativas, né? Isso talvez seja o elemento central para essa falta de uma pressão mais ofensiva da opinião pública. Mas o povo está acompanhando nas redes sociais, está acompanhando o debate e é indubitável, o povo quer que Temer seja afastado. E o Brasil precisa de encontrar um novo rumo, criar um ambiente mais adequado para a disputa de 2018. Esse processo todo começa quando não aceitaram o resultado da eleição de 2014 e insistiram na retirada da Dilma, que não foi apontada até agora qualquer crime que ela tenha cometido, para instalar no Palácio do Planalto uma verdadeira quadrilha. E o caos só aumentou, tudo no país piorou depois que o Temer assumiu aquela cadeira. E agora o desfecho desse processo será a retomada, a recomposição da soberania do voto na eleição de 2018. E até isso, infelizmente, pode estar ameaçado. Espero que a democracia brasileira consiga segurar a sua frágil trajetória e faça essa travessia para a eleição de 2018. Mas tudo ficará mais fácil sem Temer lá no Palácio do Planalto, com essa desconfiança geral que o povo brasileiro tem do processo político em curso nesse país. Deputado Marum, o senhor acha que a continuidade da democracia no ano que vem está ameaçada, como diz o deputado Daniel? E outra pergunta, como é que o governo sai? O governo já pensa em reforma, no que acontece depois do fim da análise dessa denúncia? O que ameaça a democracia é a hipocrisia de muitos de nós parlamentares. É aquela insistência em querer fazer valer para os outros o que não vale para si próprio. Essas delações, baseadas nas quais estão tentando afastar o presidente Temer, em relação às quais não foram apresentadas provas, e eu digo, delação não vale nada se não for provada. A delação por si só não vale nada. Essas delações indicam uma grande soma de dinheiro enviada para o PCdoB. Indica. E assim mesmo o PCdoB faz vista grossa a isso e fica aqui batendo bumbo para um afastamento baseado na mesma delação que os chama de ladrões. Então essa hipocrisia, muitas vezes, no meu modo de ver, ameaça-se a democracia. Porque o eleitor muitas vezes olha e se sente, olha, eu votei numa pessoa e agora existe outra. Eu não. Eu tenho meus defeitos. Mas agora o meu eleitor não dizia, eu não sabia que o Marum ia ser assim. Não, eu sou assim. Eu sou assim, sou firme no que eu penso, tenho a determinação de colocar e penso que a política tem que se reencontrar com a verdade. Se a política quiser continuar trilhando o caminho da hipocrisia, nós realmente colocamos em risco a democracia. No day after, nós vamos reconstruir a base. A partir do quê? A partir dos votos que tivemos aqui. É óbvio que não é possível que alguém venha aqui e vote pelo afastamento do presidente e queira continuar na base. E aí volto à questão da hipocrisia. Gente que vem aqui, posa de bacana e corre lá no Planalto pedindo, por favor, que os seus aliados sejam mantidos em eventuais espaços que ocupe no governo. Isso é uma hipocrisia que não pode acontecer. Eu, por exemplo, quando virei oposição da presidente Dilma, a primeira atitude que eu fiz foi lá no Planalto dizer que não queria nem ser chamado para discutir ocupação de espaços. Então é dessa forma que nós temos que começar a fazer política. Por que eu não fico aqui batendo bumbo pedindo a prisão do senhor Lula, que está inclusive condenado? Porque eu entendo que ele tem direito a esse recurso que está em processamento lá no TRF4
localizada em Porto Alegre. Por que eu não acuso? A Dilma, são mais de 30 delações que a acusam. Ela se transformou num personagem tão insignificante da política que nem vão atrás dessas denúncias. Mas eu não fico aqui dizendo, olha, a delação de fulano, a delação de ciclano, a delação de Beltrano, acusa sim a presidente Dilma. Mas é que é aquele troço, o que vale para um no momento não vale para outro no outro. E aí, isso pode colocar em risco a nossa democracia. Deputado Daniel, como é que o senhor responde a esses comentários? Olha, realmente o deputado Marum baixou o nível do debate. O PCdoB não recebeu dinheiro sujo de ninguém. Não é igual o partido dele, que tem o governador do Rio de Janeiro envolvido em largos fatos de corrupção. Não é igual o partido dele, que um dos seus membros foi flagrado com um apartamento cheio de dinheiro. Não é igual o partido dele, do Eduardo Cunha. Não tem absolutamente nada no PCdoB com esse perfil, com esta característica. O PCdoB está limpo nesse processo, de cabeça erguida, olhando no olho dos brasileiros para fazer política nesse momento. Agora, essa não é uma tática nova, é uma velha tática de desqualificar os que estão denunciando. Não tem argumento, não consegue contestar as provas que são fartas na denúncia. Tem vídeo, tem telefonemas, tem e-mails, tem zap, tem dinheiro nas malas, correndo nas ruas do país afora. As provas são fartas. Como não consegue combater as provas, vai para a desqualificação. É aquela velha tática futebolística. A melhor defesa é o ataque. Como eu não posso me defender, eu ataco aqueles que estão denunciando. Isso não vai valer. O povo brasileiro está acompanhando tudo. Fazer o povo brasileiro de bobo não cola mais. Deputado Daniel Almeida, deputado Carlos Marum. Só fazer uma última frase. Não é o que diz o Joesley na sua delação. O Joesley disse que mandou dinheiro para o PCdoB e não foi pelos lindos olhos dos comunistas. Bom, muito obrigado pela atenção. Deputado Carlos Marum, deputado Daniel Almeida, obrigada pela entrevista de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera.